Oi! Hoje é a resenha da graphic novel Moby Dick, uma adaptação feita pelo ilustrador francês Christophe Chaboté. No nosso projeto, lemos todos os livros editados pela editora Pipoca e Nanquim, especializada em quadrinhos. Esse livro, Moby Dick, dispensa apresentações, né? Acho que todo mundo sabe que é a obra-prima do escritor norte-americano Herman Melville. Todo mundo conhece essa história famosa, né? A caça à baleia, chamada Moby Dick. Na verdade, um pequeno cachalote, pequeno não, gigantesco cachalote branco. E justamente nessa característica da cor desta baleia é o que mais chama atenção e fica registrado na cabeça de todo mundo. Se bem, muita gente também sabe que quem caça a baleia é o famoso capitão Ahab. Bom, no caso aqui eu estou vendo uma adaptação feita pelo escritor francês Chaboté. E aqui vale um comentário, né? Eu sempre quis ler Moby Dick, mas eu tenho um certo receio de se eu vou gostar ou não dessa leitura, porque também muita gente comenta que, sim, a história é para lá de interessante, essa obsessão deste capitão, mas o que dificulta um pouco as coisas, né? É que é uma obra extensa, para lá de 600 páginas, claro, depende da edição, né? E você sempre vai esbarrar com aqueles detalhamentos náuticos, muitas informações a mais do que a parte ficcional da história. Sim, tem bastante coisa nessa obra do Melville e meio que cansa muita gente. Então, ficava sempre meio receoso de se eu deveria ler ou não essa obra, tipo, quando eu vou estar preparado, né, talvez, para ler essa obra-prima da literatura. Enfim, sempre fui enrolando, mas aí quando eu comecei esse projeto aqui de ler todos os livros editados pela editora Pipoca e Nanquim, caí num pequeno problema, porque justamente o terceiro livro dessa sequência eu sempre vou tentar fazer a leitura na ordem de lançamento. Inclusive, deixa eu fazer um jabazinho, né? Em janeiro, foi quando eu comecei o projeto, eu já fiz a leitura do primeiro livro que eles editaram, que foi Espadas e Bruxas, de Esteban Maroto. O link da resenha está aqui em cima para você poder conferir tudo o que eu falei a respeito desta obra aqui do escritor espanhol. E no mês passado, em fevereiro, embora a resenha só tenha saído ontem, aqui já em março, eu fiz a leitura do segundo livro da editora, Canon, de Wallace Wood. Aqui nós temos o gênero de espionagem, também uma obra bastante interessante que também já está feita a resenha, link aqui em cima para você também dar uma olhada. Enfim, aí o terceiro livro que eles lançaram foi justamente o Moby Dick, que está fora de ordem aqui, pronto, agora apareceu. Moby Dick. Então eu fiquei no dilema, leio ou não leio esta obra aqui, adaptada do famoso livro do Melville. Sim, eu vou perder completamente todo o enredo, porque obviamente essa adaptação aqui, claro, vai dispensar completamente aqueles detalhes que muita gente torce o nariz, que era o meu receio. Não tem nada disso aqui, ainda bem. Mas também, por outro lado, toda a história praticamente, pelo menos as linhas narrativas principais, eu já estou sabendo agora, e sim, quando eu for ler a obra original, aí vou saber como termina. Sim, fazer o quê? Fiquei na dúvida, mas depois pensei, não, é melhor, já que eu não quero ler agora lá o calhamaço de quase 600 páginas, tudo bem, leio essa adaptação e tudo ficará bem. Ou não, né? Porque na verdade quando eu comecei a leitura e logo que eu comecei a perceber como eram os personagens dessa história, que vão combinar, né? Anteriormente, no conceito geral, né, a gente só sabe que existe uma baleia branca e um capitão que a caça. Mas, claro, a obra não pode ser só isso, e realmente não é. Tem muito mais personagens. E aqui nessa adaptação, pelo menos, eu pude conhecer uns 3 ou 4 personagens bastante interessantes. E sim, com certeza, lendo a obra original vai estar muito mais detalhado como é esses personagens secundários. E até mesmo o narrador aqui dessa história. Porque eu também preciso comentar uma coisa. Assim que eu terminei a leitura aqui dessa graphic novel, eu fiquei com aquela sensação. Puxa, no final das contas eu devia ter lido primeiro, sim, o livro do Melville. Mas e agora? O que eu faço, já que eu sei de tudo? Bom, o que eu fiz? Eu fui atrás de uma versão em e-book deste livro, para saber algumas coisas, fazer um pequeno cotejamento das duas obras, a versão original e a versão adaptada. E logo de cara, a primeira coisa que eu percebi é justamente o narrador da história. Quem é que nos conta
toda essa aventura da caça à baleia. Sim, é um personagem que aqui no livro a gente não fica sabendo o nome dele durante muito tempo, mas lá no original é a primeira coisa que a gente descobre. Sim, a abertura do livro é o próprio narrador da história se apresentando, oferecendo a nós o seu nome. Eu não vou comentar qual que é o nome, porque quando aparece o nome aqui é também interessante. Então eu vou omitir esse pequeno spoiler para vocês. Mas sim, logo de cara, claro, isso aqui é uma adaptação e o original tem uma pegada completamente diferente. Isso a gente perde muito. Isso eu perdi muito quando li esta adaptação aqui. Sim, com certeza esse personagem narrador é bastante interessante. E na versão aqui do Chaboté, praticamente a gente não ouve a voz desse personagem. Lembrando, né? Um personagem narrador de uma história, essa visão à parte do verdadeiro protagonista da história, na verdade são dois protagonistas que temos aqui nessa narrativa, né? O próprio capitão e, claro, a baleia. É um grande personagem, a baleia, mesmo que a gente não tenha grande interação com ela. E aqui o que temos? Apenas o silêncio desse protagonista. E o silêncio, aliás, claro, isso também não é um demérito aqui desse livro do Chaboté. Na verdade, é uma coisa boa, como o Chaboté narra as coisas sem usar palavras. Aliás, né, já dando um spoiler do futuro das leituras aqui dos livros da Pipoca e Nanquim. Temos um outro livro editado, ou melhor, a editora tem outro livro editado também do Chaboté, que é uma obra que é completamente sem balões de diálogos. É uma obra completamente muda, sim, mas mesmo aqui nesse livro dá para perceber como a narrativa do Chaboté é sensacional através de imagens. Afinal de contas, claro, estamos no gênero certo, né? Histórias em quadrinho é a arte da narração por imagens sequenciais. Até aí, tudo bem. E como eu disse, a gente perde por um lado o pensamento, a voz desse narrador que nos conta a história, mas no caso aqui a gente tem muito das imagens. Se você prestar atenção aqui nesse personagem, o olhar desse narrador, olhar sempre aberto, vívido, sempre parece que um espanto dessas aventuras marítimas. E essa obsessão que ele consegue enxergar na frente dele do Capitão Ahab. Agora uma coisa importante a gente precisa dizer a respeito aqui desta adaptação e talvez até do seu original. Com certeza, esse livro aqui do Chaboté tem uma narrativa bem simples, porque talvez lá, claro, a história do Melville também seja a mesma coisa. Apenas uma aventura em alto mar, ou seja, é até um cenário bem restrito, sempre estamos dentro da embarcação, o Pequod, que é o nome do barco lá do Capitão Ahab. Sim, só temos isso e mais nada. Apenas água em volta e depois, mais lá para o final da história, aí sim que a gente encontra com a tal Moby Dick, ou com o tal Moby Dick, né? Não sei se é o macho ou fêmea, a baleia. Isso não importa, mas o que vale? Sim, por a história ser tão simples assim, é óbvio que na verdade o que importa realmente são os personagens. Como eu já havia destacado, eles são importantes, me saltou aos olhos quando fui percebendo cada um desses personagens que aparece aqui um pouquinho pelo menos. Como eu já comentei também, o Chaboté dá muita valorização ao silêncio das cenas. Ele trabalha muito com as imagens para contar tudo a respeito lá daquele grupo de personagens. E aí, claro, desperta aquela curiosidade, né? O quanto que ele simplifica através de suas imagens. Temos aquela grande frase, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Sim, ele conseguiu resumir um livro de 500, 600 páginas praticamente em pouco mais de 300 e pouco ou 200. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nem me lembro quantas páginas temos aqui. Temos quantas por aqui? 250 mais ou menos. Grande resumo então que o Chaboté fez apenas com imagens. Claro que ele limou muita coisa, simplificou com certeza, mas mesmo assim há um grande impacto visual. Claro, até agora você já deve ter visto alguns trechinhos que eu selecionei para mostrar para vocês da arte aqui do Chaboté. E você já deve estar percebendo realmente como ele trabalha muito a expressão das imagens para narrar a história. Um traço bem detalhista, muito gostoso de ser lido. Não é aquele traço muito confuso, é algo bem nítido, claro. Sim, sempre no preto e branco, bastante, destacando justamente esse contraste, né? O claro e escuro é bem valorizado aqui pelo artista francês. Mas principalmente também uma coisa que chama muita atenção
é a expressão do olhar dos personagens. Sempre, praticamente todos os personagens estão quase um certo close, a gente vê muito o rosto deles e a gente vê muito a expressão meio que de desespero ali, e de medo, receio e claro também a loucura de estar lá no meio do oceano por conta de uma obsessão lá do Capitão Ahab. Aliás, falando em personagens, um que salta realmente pra gente, que tem um grande impacto aqui, é o imediato, o segundo em comando, né? O Starbuck. Praticamente, ele é o único que confronta o Ahab na sua loucura de caçar a baleia. Pois todo mundo ali dentro do navio, todos os marinheiros, sabe que aquilo ali é uma jornada sem fim. Ou melhor, com um fim conhecido com certeza, né? Enfrentar aquele monstro marinho não vai ser algo de um final feliz. Com certeza não. Isso, claro, não dá para pensar como um spoiler. Isso é meio que óbvio. E claro, se estamos numa história de obsessão, quando quem mais almeja muito uma coisa, com certeza não colhe grandes frutos, principalmente positivos, né? Então, é meio que óbvio como é o final dessa história. Embora não esteja no imaginário do coletivo de todos, o que é exatamente o desfecho. Por exemplo, né, a gente sabe como termina Romeu e Julieta. Todo mundo tem um pouco dessa imagem final, mas a imagem final de Moby Dick, qual é? Aqui no caso, dentro dessa adaptação do Chaboté, é sensacional. E claro, foi mais um item que eu fui comparar lá no original, nessa versão e-book que eu acabei baixando e cotejar as duas obras, né? Exatamente. Aí até uma certa frustração. Eu fui exatamente atrás do final, fui ver como é que foi narrado pelo Melville esse final aqui que o Chaboté fez de uma maneira sensacional, que a gente sente uma certa dor ali ao final. Como é que ele fez isso? Como ele descreveu tudo aquilo que está aqui em imagens. Bom, aí veio aquela pequena frustração, porque o desfecho é praticamente em apenas 2 páginas. Pois é, eu ficava imaginando que a conclusão aqui dessa caçada a Moby Dick seria bem pormenorizada pelo Melville, com muitos detalhes, muito sofrimento, muitas imagens, né? Transformar palavras em grandes imagens que a gente pudesse imaginar ali lendo o texto da prosa. Mas não, é uma coisa tão rápida, tão repentina, e claro, acho que quem está lendo a obra passou pelas 600 páginas e de repente percebe que a história acaba num certo baque. Principalmente para quem não sabe nada da história, nunca ouviu falar de Moby Dick, pega o livro sem querer, vou começar a ler esse calhamaço aqui, ver no que dá. Pode até gostar de toda a aventura e de repente acabou assim, do nada. Pois é, eu fiquei espantado quando eu fiz a comparação de uma coisa com a outra. Eu diria que sim, essa versão aqui do Chaboté, que eu não vou mostrar para vocês, obviamente, né? Essa parte não dá para mostrar, né? Seria spoiler demais, né? É muito impactante, mas muito mesmo. E agora fica até óbvio, né? Diante de tudo que eu já falei até agora, sim, eu gostei bastante dessa adaptação feita pelo Chaboté de Moby Dick. A obra do Herman Melville está muito bem representada aqui, com certeza. Claro que eu não posso afirmar em absoluto, porque eu ainda não li o original, mas sim, dá para arriscar que o que ele tirou, o que ele resumiu, ele acrescentou muito mais. Justamente a sua maneira de narrar visualmente, o que faz sim com que isso aqui seja muito bom e claro, eu recomendo com força para vocês. E por isso, claro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês poderem adquirir esse livro através da Amazon. Lembrando, se vocês fazerem a compra através desse link, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. Com certeza, um grande acerto também da editora Pipoca e Nanquim. O pessoal lá acertou, caprichou na mosca em confiar nesse autor e claro, eles já sabem disso, obviamente, não preciso avisar para eles. E claro, também eles confiaram tanto que estão editando também a outra obra do Chaboté. A gente vai chegar a ela, acho que daqui uns 3, 4 meses por aí, eu acho. Não tenho certeza, mas enfim. Como é que é o nome do livro? É Um Pedaço de Aço e Madeira? Ou coisa parecida. Enfim, o que importa por enquanto é aí, claro, faço indicação de leitura desse livro com certeza. Assim, e aproveito também para dizer, né? Leiam também as outras obras da Pipoca e Nanquim que já começou aqui no projeto. Como, por exemplo, Canon de Wallace Wood. Sim, temos um problema, né?
Não temos mais exemplares físicos dessa obra aqui do Wallace Wood, apenas dá para comprar em e-book, o Kindle, lá nos links da Amazon. E claro, também tem o primeiro livro da editora, que foi Espadas e Bruxas, do Esteban Maroto. Essa minha ideia de segurar todos os 3 livros não está dando certo, porque isso aqui tá um peso danado. Sim, HQs são pesadas, e aliás, todas elas aqui em capa dura, ótimas edições, as 3 com certeza. Bom, todos os links estão aqui embaixo para você poder conferir na descrição do vídeo. Bom, e agora, claro, resta dar uma nota a Moby Dick de Chaboté. Bom, é fácil. 5 asteriscos. Gostei demais, me diverti muito fazendo essa leitura aqui. Foi muito prazerosa, com certeza. Final, como eu disse, bem impactante. Dá para lembrar bastante a respeito dessas imagens finais. Coisa que quase não dá para perceber lá no original, hein, seu Herman Melville? Bom, é isso. Agora é só esperar o próximo livro da Pipoca e Nanquim, sempre naquele esquema, caso vocês ainda não conheçam. Todos os meses, na última semana de cada mês, eu farei a leitura dos livros da Pipoca e Nanquim, sempre na ordem cronológica de lançamento. Então, até o finalzinho de abril com o próximo livro da Pipoca e Nanquim. E tchau!